Seja muito bem-vindo, welcome to your first class, bem-vindos, bem-vindas à nossa primeira aula. Nessa aula, a gente vai focar nessa habilidade de conseguir falar inglês por aproximadamente 1 minuto. Porque é essa habilidade que a gente vai demonstrar, a gente vai mostrar que a gente controla na primeira parte da prova ICAO, conhecida como Santos Dumont's English Assessment. Esse PDF ele tá lá no site da ANAC, eles têm que sempre deixar lá um mockzinho para a gente saber qual que é a sequência da prova, que tipo de interação, que tipo de habilidade, que tipo de tarefa, que tipo de proficiência a gente deve demonstrar para conseguir fazer uma boa prova. Lá no site da ANAC também tem o manual de instruções ao candidato. Eu recomendo que vocês leiam. Lembre-se, quanto mais informação a gente conseguir em relação ao teste, em relação aos critérios aqui de avaliação, vai ser de grande valia para nossa preparação. Na primeira página desse manual de instrução aqui ao candidato, eles já mencionam ali, falam sobre essa escala, né, que seria ICAO Language Proficiency Scale. Essa escala aqui que define que tipo de inglês a gente está falando. Se você está falando inglês ICAO 4, se você é ICAO 5, se você é ICAO 3. Então, o ICAO criou esses critérios holísticos para que a gente consiga avaliar e consiga entender e consiga ser claro também em que nível cada piloto está em relação à sua proficiência em língua inglesa. Todas as informações que a gente precisa em relação ao teste é dada, informação dada. Tá tudo aqui na tabela e também tá tudo na prova no mock test. Tudo que a gente precisa saber está aqui. Agora sim a gente consegue fazer, entender e fazer uma boa prova. E eu vou mostrar para vocês então, nessa primeira aula, como que a gente aplica o método ICAO Go, que a gente tem conseguido aprovar centenas de pilotos, todos eles seguiram essa mesma metodologia que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, se a gente começar a prova, tem aqui a parte da identificação, então o examinador vai pedir ali para você falar o seu nome, para você talvez falar aqui o seu ANAC Code. É legal já aqui ter algumas pequenas interações em inglês. Tem duas perguntas que o examinador vai fazer durante o teste inteiro, que em termos de estrutura já é bacana a gente mostrar essa consciência. A primeira pergunta é, do you understand instructions? Ou seja, você entende, né? Você consegue entender aqui as instruções? Como você falaria esse sim? Tá bom, você pode falar só yes ou no e ficar se escondendo, mas a pergunta que vem para você com do, então do you understand instructions? A sua resposta teria que ser com do também. Então, para a estrutura ficar direitinho, você falaria yes, I do. Uma outra pergunta que o examinador vai te fazer durante o teste inteiro é: are the instructions clear? Já para responder essa pergunta, a gente tem que respeitar o tempo verbal aqui, que seria do verbo to be. Então, a outra pergunta que ela vai te fazer bastante durante o teste é: are the instructions clear? Are the instructions clear? Ou seja, as instruções estão claras para você? E a sua resposta ideal seria yes, they are. Yes, they are. Do you understand instructions? Yes, I do. Are the instructions clear? Yes, they are. Então, isso aqui já mostra uma interação bem interessante aí também em relação à estrutura. Uma vez que essa parte da apresentação, você olha para a câmera, assina lá os documentos e aí sim começa de fato a prova. Ela vai falar o seguinte para você. So, shall we begin with part 1? Aviation topics. In this part, I'm just going to ask you some questions related to aviation. Então, percebamos aqui que nessa parte o examinador tem 1, 2, 3 perguntas para fazer para você. Agora pensa comigo um pouquinho. Se o examinador tem 3 perguntas para avaliar, para acessar, para analisar o seu inglês, você pode ter certeza que ele vai te fazer uma pergunta para te colocar nos contextos aqui de passado. Então, por isso que na prova existem essas perguntas. How was your first check ride? How was your first solo flight? Have you ever had an emergency? What was the first aircraft you have flown? How was the beginning of your aviation career? Why did you decide to become a pilot?
Todas essas perguntas estão colocando a gente nesses contextos de passado para checar o nosso uso aqui do tempo verbal do passado. Então é muito importante que a gente domine alguns desses verbos aqui. Outra pergunta pode vir aqui organizada talvez no tempo verbal do presente, né? Uma pergunta de explicação. What are the differences between, I don't know, captains and first officers in terms of responsibilities? Or what's the importance of CRM for flight safety? Or what's the difference between V1 and V2? What do pilots do during cruise flights? Então, algumas dessas perguntas estão aqui estruturadas na forma do presente para, de novo, checar essa nossa habilidade de usar os verbos no presente. E, inevitavelmente, sempre vai haver ali uma pergunta em relação ao futuro, de novo, para colocar a gente nesses contextos de futuro, para ver se a gente sabe usar o will ali, né? Então, tem muita pergunta como what do you see for the future of communication between pilots and air traffic controllers? What do you see for the future of cockpits? What do you see for the future of aviation? Então algumas dessas perguntas vão jogar a gente nesse contexto para a gente mostrar aqui esse domínio do futuro também. Se a gente ver aqui no mock, aqui embaixo tem duas caixinhas e elas têm o que é chamado de follow-up questions, if necessary. Isso aqui é uma informaçãozinha para o seu examinador. Então, se ele achar ali que você não foi talvez apropriado, você não foi informativo o suficiente, você não falou o suficiente, você não deu uma resposta completa, ele tem a liberdade de forçar a barra um pouquinho mais e falar could you tell me more about that? Could you give me an example? When this happened? How? Percebe? Então aqui o examinador ele tem algumas opções que fazem com que o candidato talvez seja obrigado a falar um pouquinho mais. E agora eu vou mostrar para vocês então como que a gente responde essas perguntas seguindo aqui o método ICAO-GO. No nosso método a gente nem se preocupa com essas follow-up questions, porque as nossas respostas elas vão ser completas. Vão ser respostas bem estruturadas, respostas bem organizadas para cumprir e o examinador sentir que você deu uma resposta completa e ele vai lá para a próxima pergunta. Então vamos lá. A pergunta que eu escolhi, a primeira que a gente vai responder hoje vai ser essa daqui. Então, question number 1. Tell me about the differences between the captain and the first officer in terms of responsibilities. Então me fale aí um pouco sobre essas diferenças, né, em termos de responsabilidade entre o comandante e o copiloto. Primeiro, qual que é o tempo verbal dessa pergunta? O que vocês acham? É presente, passado ou futuro? Quem falou presente, acertou. Essa pergunta é uma pergunta de explicação, é uma pergunta que a gente usaria o presente para responder. Então vamos lá. A primeira coisa para a gente responder seria fazer o seguinte. Sendo uma pergunta de opinião, a gente vai usar uma expressãozinha para dar a nossa opinião em inglês. E aí pensa comigo, que expressão você conhece para dar de fato aqui a sua opinião em inglês? Talvez você tenha pensado na expressãozinha in my opinion. In my opinion, que não tem problema, só que é muito simples, é talvez a primeira expressão que você aprendeu quando você estava aprendendo inglês. E imagina também o examinador que está ouvindo os pilotos falarem sobre isso o dia inteiro e todo mundo só fala, well, in my opinion, in my opinion. Não tem problema, mas é uma expressão muito básica. Para a prova, a gente vai levar a próxima expressão, que talvez seria in my point of view. In my point of view. Então, in my point of view já fica melhor do que in my opinion. Ou então algo como based on my experience. Well, based on my experience, especialmente para quem tem bastante experiência, é uma expressão muito legal de usar, né? Bom, baseado na minha experiência. Notem aqui também que a preposição correta é on. Eu vejo muitos de vocês falando based in my experience. Dá para entender, mas não está correto, né? A preposição correta aqui vai ser on. Based on my experience. E aí eu coloquei mais uma expressãozinha que é talvez um pouco mais avançada, um pouco mais sofisticada, um pouco mais polite, que seria as far as I am concerned.
as far as I am concerned. Well, as far as I am concerned, então isso é uma expressão um pouquinho mais sofisticada, um pouquinho mais avançada para falar in my opinion. Então, todas essas expressões significam isso, olha, do meu ponto de vista, na minha opinião. Então, aqui no nosso método, a gente sempre vai começar com uma dessas expressõezinhas para dar a nossa opinião. A próxima coisa que a gente vai fazer é parafrasear a pergunta. De novo, isso eu tirei lá daquela tabelinha do ICAO. Eles colocam lá, né, que o Level 4, ele consegue paraphrase. Então, o que é parafrasear? Basicamente, a gente vai responder, né, e a gente vai repetir ali a pergunta que o examinador fez. Então, a sequência vai ser a expressão e depois a gente vai repetir a pergunta para ele. Então, nessa pergunta, talvez seria, well, in my point of view, I think there are some differences between the captains and the first officer in terms of responsibility. Aprendam a fazer essa sequência que eu acabei de fazer aqui. Usem a expressão e parafraseiem a pergunta. Você vai perceber que isso vai começar a te dar uma introdução para suas respostas. Se são 3 perguntas, aproximadamente 4 minutos, é a instrução oficial da ANAC lá, então as nossas respostas aqui vão ser em aproximadamente 1 minuto. Então, tendo essas introduções, a gente já começa a ganhar um tempo aqui que vai ser muito útil pra gente. Então vamos lá. A próxima coisa que a gente vai fazer agora é, na verdade, ter um mapa mental dessas respostas. Então, se essa parte aqui é chamada de Aviation Topics, cada pergunta aqui vai ser um tópico. O mapa mental dessa resposta poderia ser algo assim. Aqui no meio, a gente vai jogar lá o nosso tópico. Então, o nosso tópico aqui é Captains and First Officers and Responsibilities. Então, se a pergunta estiver lá em cima, a gente começaria usando uma expressãozinha. Eu coloquei uma outra opção de expressão aqui que seria as far as I can tell. As far as I can tell. Fala aí algumas vezes para você pegar a pronúncia. As far as I can tell. Well, as far as I can tell é o mesmo que in my opinion. In my point of view, based on my experience. Então a gente começaria com a expressão e repetiria a pergunta. Então ficaria, well, as far as I can tell, there are some differences between captains and first officers in terms of responsibility. First of all, the captain has legal responsibility over the aircraft, the passengers and the crew members. Então o que eu falei? Primeiramente, o comandante tem, né, responsabilidades, talvez responsabilidades legais sobre a aeronave, sobre os passageiros e sobre a tripulação. Então esse foi o meu first of all. Percebe que quando a gente organiza dessa forma, vai ficar mais fácil para quem está ouvindo. A comunicação ela tem muito mais a ver, né, com aquele que ouve ali do que aquele que emite a mensagem. Na nossa cabeça, tudo é lindo, maravilhoso. Então é nossa responsabilidade organizar isso para quem está ouvindo. Então, para as nossas respostas, a gente sempre vai ter esse começo, meio e fim. Aqui eu fiz um contraste com on the other hand, para ir para o segundo bloco, falar da segunda coisa ali. On the other hand é essa ideia de por outro lado, né? Então, on the other hand, então a gente falou, first of all, the captain has legal responsibilities over the crew members, the passengers and the aircraft. On the other hand, por outro lado, e aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o copiloto. On the other hand, the first officer is responsible for typically monitoring, maybe communicating and supporting the captain during the flight. Percebe? Então a gente falou que o first officer é responsável por comunicar, por monitorar o voo ali e dar suporte para o comandante durante o voo. E aí eu quero fazer um adendo. Eu vou fazer uma pausa e eu vou mostrar uma estrutura para vocês aqui que vai ser muito útil para a gente, que é o seguinte. Em inglês existe essa regra de ouro de gramática que é P mais V igual ING. O que é esse P? Esse P é de preposição. Então a regrinha é o seguinte, toda preposição seguida de verbo em inglês, o verbo vai necessariamente precisar sempre estar no ING. Então, olha essa frase. The captain is responsible for flying. Por que eu falei for flying? Porque for é uma preposição.
Então percebem que a regra é bem clara, né? Se você usar uma preposição seguida de verbo, esse verbo precisa necessariamente estar no ing. Por isso que quando a gente está saindo da aeronave, talvez como passageiro, e aí o chief purser, ou então um dos pilotos pode falar: Hey, thanks for flying with us. Thanks for flying with us. Percebe que é obrigado por voar conosco, mas o flying tá no ing porque o for é uma preposição. Esse tipo de resposta aqui talvez coloque a gente nesses contextos de usar essas estruturas, né? Então, the captain is responsible for flying, the first officer is responsible for monitoring, for communicating, for supporting, for helping, percebe? Então, é uma estrutura bacana da gente explorar aqui. Outra estrutura que talvez a gente esteja sendo exposto quando a gente responde uma pergunta como essa, por exemplo, é a terceira pessoa. Eu vou fazer uma lista que é the captain, the first officer, the pilot, the other pilot, percebe? The pilot. Então, quando a gente falar dessas pessoas, a gente tem que perceber que the captain só pode ser he or she. The first officer só pode ser he or she. The pilot só pode ser he or she. Então, se a gente conjugar qualquer verbo e falar qualquer um desses caras aqui, desses sujeitos, o nosso verbo precisa estar direitinho na terceira pessoa. Então, se a gente quiser falar, por exemplo, primeiro o comandante voa a aeronave e o copiloto monitora. Como seria o comandante voa? The captain flies the aircraft. Muitos de vocês talvez falariam, the captain fly. A gente tirou 3 em estrutura se falar assim. Por quê? Porque a gente não conjugou o verbo. Então, essa pergunta seria muito interessante a gente mostrar esse domínio aqui da terceira pessoa, talvez aquela estrutura ali de usar o ing. Então, é disso que eu estou munido para responder a pergunta. Então, vamos lá. Voltando para a pergunta, talvez ficaria, first of all, the captain has legal responsibilities over the aircraft, the passengers, and the crew members. On the other hand, the first officer is responsible for monitoring, for communicating, for supporting the captain during the flight. However, então agora eu estou continuando aqui, né, no meu caminho da fluência e eu decidi fazer um outro contraste. Aí aqui eu usei however, que é o mesmo que but. Né? Mas, obviamente, however mostra um nível muito mais interessante de inglês do que but. É uma palavra relativamente simples de você começar a implementar no seu vocabulário. Toda vez que você quiser falar but, agora você vai falar however. Isso é um pouquinho mais avançado, mostra um pouquinho mais sofisticação no seu inglês também. Então, aqui eu decidi fazer mais um contraste com however. Então, eu quero falar mas, né, porém, os 2 pilotos são capazes de voar o avião e mais do que capazes de garantir a segurança de voo. Então, however, both pilots are capable or both pilots are more than capable of flying the aircraft. Percebe o of flying? Of é uma preposição, logo o verbo teve que ficar no ing também. Então seria, however, both pilots are well trained and capable of flying the aircraft. And finally, I think it's essential for flight safety that you have a captain and a first officer in the cockpit during flight. Então percebe? Falei lá o finally e ainda trouxe uma conclusãozinha final aqui usando a própria pergunta para concluir. Gente, por favor, falem assim no seu teste. Fale de forma organizada, use os seus conectores, explorem aqui, né, o vocabulário apropriado da pergunta, que vocês vão ser todos aprovados se vocês falarem dessa forma. É tipicamente o tipo de resposta que o examinador vai ouvir e falar, thank you, let's go to next question. Ou seja, obrigado, vamos para a próxima pergunta. Por quê? Porque a gente teve um começo, um meio, enfim, a gente deu essa ideia de que a gente respondeu a pergunta de maneira completa. Então, anotem aí essa resposta, pratiquem, falem em voz alta, vamos começar a entender, usar esses conectores, que a gente vai melhorar muito o nosso inglês e fazer uma ótima primeira parte aqui. Então, essa foi a pergunta 1. Let's go to question number 2. Então vamos responder agora a pergunta 2. Essa pergunta tem aparecido muito na prova. As últimas semanas, quase toda semana aí, um aluno falou que o examinador perguntou, fez essa pergunta para eles.
E a pergunta é o seguinte: What was the advice your flight instructor gave you before your first check ride? Então, qual o conselho que o seu instrutor te deu antes do seu primeiro voo de cheque lá? Primeiro, uma observação sobre a palavra tópico dessa pergunta, que é a palavrinha advice. Advice, que significa conselho, é uma daquelas palavras exceções que não aceita a forma do plural. Então a palavrinha advice não aceita plural. Se você quiser falar, o meu instrutor me deu muitos conselhos, ele me deu vários conselhos, my instructor gave me a lot of advice. Então não tem S aqui no final dessa palavra. Uma informação interessante aí, detalhe, né, em relação a essa palavra. Então vamos lá, para seguir o método, a gente usaria uma expressãozinha aqui para começar. Quando a gente fala de coisas que aconteceram no passado, tem a expressãozinha as far as I remember. É uma expressão que fica muito legal quando a gente fala de eventos que ocorreram no passado. Então seria, olha, até onde eu me lembro, então ficaria, well, as far as I remember, até onde eu me lembro, até onde eu me recordo, e aí a gente repetiria a pergunta, né? Então seria expressão e parafrasear. As far as I remember, my instructor gave me some advice. I remember that, first of all, percebe? Criamos a nossa introdução, agora vamos entrar lá com o nosso primeiro tópico, que foi first of all. E aqui eu já separei a estruturinha para vocês, ele me mandou fazer tal coisa. Em inglês vai ser he told me to, e aí você escolhe o seu verbo. Digamos que você queira falar que ele te mandou manter a calma. Então ficaria, well, first of all, I remember that he told me to keep calm. Percebe? Você pode trocar o verbo aqui, né? Ele me mandou, ficar no circuito, ele me mandou seguir o plano de voo. So, he told me to follow the flight plan, he told me to perform some maneuvers, né? Ele me mandou fazer algumas manobras, mas percebe que a estrutura é he told me to, e aí você pode usar qualquer verbo aqui que a gente vai estar criando um verbo no infinitivo. Então eu escolhi, first of all, he told me to keep calm and maintain, high situational awareness. Então ele me mandou manter a calma, mas manter ali também uma boa consciência situacional. Vou dar mais uma informação. Então aqui eu posso usar o conector in addition, né? Então além disso, in addition, he told me to follow and remember my training and make sure that I was in control the whole time. Então, além disso, ele me mandou, né, lembrar do meu treinamento, lembrar do que eu vinha fazendo e ter certeza que eu estava em controle da aeronave. E, de novo, vou continuar e vou dar mais informações. Moreover. Quem não está acostumado a usar moreover ainda, sabe aquele negócio de falar assim, primeiramente, segundamente, terceiramente, finalmente? O moreover viria aqui ele é mais um exemplo, ele é um terceiro exemplo. A gente está indo mais adentro nessas informações que a gente vem dando. Então, o moreover, ele vai ter esse sentido de, além disso, mais a fundo, né? Então seria, moreover, I remember that he told me to enjoy my flight and have a great time. Finally, I was able to land the aircraft safely and we all celebrated. Então percebe, eu entreguei ali todos os conectores, respeitei o tempo verbal da pergunta. I remember that he told me to keep calm, né? A gente foi apropriado, foi informativo, construímos uma pergunta, uma resposta que teve começo, meio, fim, respondemos, entregamos uma resposta completa para o examinador. Então agora, ele provavelmente iria para a pergunta número 3. A pergunta 3 que eu escolhi também, outra pergunta clássica, muitos de vocês já até responderam isso em prova. A pergunta 3 é a clássica, né? Já de cara a gente já sabe que é uma pergunta em relação ao futuro. Essa é sempre a primeira coisa. Qual que é o tempo verbal da pergunta? Essa pergunta ela pode vir da seguinte forma: What do you see for the future of Brazilian aviation industry? What do you see for the future of aviation in Brazil in the next 10 or 20 years? Or do you see any changes for the future of aviation industry? Então, de novo, uma pergunta que vai colocar a gente aqui nesses contextos de futuro. Então vamos lá, para a gente seguir o método, a primeira coisa, de novo, é uma pergunta de opinião, então a gente usaria uma expressãozinha aqui de opinião.
Que expressão você usaria para começar? Eu já quero que vocês comecem a pensar dessa forma. Que expressão eu uso para responder uma pergunta de opinião? Então aqui a gente poderia falar, well, in my point of view, I think aviation will continue to improve for some reasons. Criei já a minha introdução. Do meu ponto de vista, eu acho que a aviação vai continuar a melhorar por algumas razões. Aí agora o que eu faço? Eu vou falar first of all e explorar o meu primeiro tópico. Quando eu joguei aviation aqui no meio, né, que ficou ali como tópico central, aviação é uma palavra muito ampla. Então eu penso em aviação, já me vem um avião na cabeça, eu já penso em aeroporto, talvez linhas aéreas e tecnologia. Eu quero que você construa esse mapa mental, joga aviation no meio, no que você pensa. Então eu já escolhi ali aircraft, airport, airline companies e talvez até um job opportunities. É assim que a gente acha o vocabulário. Então esse mapa mental, ele vai ajudar vocês a achar o vocabulário do que eu posso falar. Depois disso, a gente vai construir as nossas frases e organizar tudo isso lá com os nossos conectores. Então, para a gente responder a pergunta do começo ao fim, começando com a expressãozinha, talvez ficaria, well, in my point of view, I think aviation will continue to improve because, first of all, in terms of aircraft, maybe there will be more technology in the cockpit in order to reduce the workload for pilots during operations. Então falei primeiramente, né, first of all, e já entreguei aqui 2, 3 frases em relação ao meu primeiro tópico. Eu usei também, eu estou usando a expressãozinha in terms of para escolher um tópico. In terms of aircraft, in terms of airports, in terms of airline companies, in terms of technology. Percebem o poder da expressãozinha in terms of? Ela vai te ajudar a ser um pouco mais específico, ela vai te ajudar a escolher o tópico ali. Então usem in terms of para escolher um tópico, para mostrar do que a gente está falando. Foi o que eu fiz para apresentar o primeiro bloco. Então eu falei, first of all, in terms of aircraft, I think there will be more technology in the cockpit. Vou adicionar mais informações. Então aqui eu falo, in addition, I think in terms of airports, maybe there will be more facilities and better infrastructure, not only for aircraft operation, but also for passengers. Então, em termos de aeroporto, aí eu explorei aqui esse vocabulário de aeroporto, né? A palavra facilities, que são lugares ali no aeroporto, né? Facilities. Aí eu coloquei airport facilities, facilities for passengers, facilities for aircraft, né? Então, uma facility for aircraft. Então, é um hangar, um apron, sei lá. Então, facilities é um vocabulário muito interessante que a gente pode ligar aqui para falar de aeroporto. Então, falei in addition, in terms of airports, maybe there will be more investments in infrastructure and there will be more airports in Brazil. Percebe? Não estou falando nada demais, mas eu estou respeitando o tempo verbal da pergunta, que foi o futuro, e estou explorando o vocabulário. Vou continuar, dar ainda mais informações. Moreover, né? Então, lembrando que o moreover, a gente até usou na outra resposta lá. Moreover, vou te dar mais uma informação, mais um argumento, mais um exemplo. Então a gente falaria, moreover, in terms of airline companies, maybe there will be more investments and even more airline companies in Brazil. O que a gente está falando aqui nem importa tanto. É muito mais como a gente está falando e a gente está pensando, porque a gente está entregando frases corretas e organizando com os conectores. Então pensem muito nisso, não é nem o que você fala, é como a gente fala. E a gente começou a caminhar aqui em direção a uma conclusão. Eu vejo que muitos de vocês têm dificuldade para concluir as suas ideias às vezes, e às vezes vocês acabam falando coisas como, oh yeah, I think this is important because of this, that, and that's it. Então a gente vai evitar chegar nesse momento na prova. A gente sempre vai ter uma conclusão, a gente tem um plano, a gente tem um começo, um meio, um fim. Um ótimo conector que vai te ajudar muito a concluir é o conectorzinho therefore. Therefore é como se fosse logo, consequentemente. Normalmente quando a gente fala therefore, a gente apresenta ali uma conclusão óbvia. Se tiver difícil achar uma conclusão, você pode falar therefore e usar a própria pergunta para concluir. Therefore, I think in the future aviation will continue to improve.
Percebe? Ou, therefore, I think there will be more job opportunities and aviation will continue to improve. De novo, criamos uma ótima resposta, organizando tudo com os conectores, tendo certeza que a gente está entregando frases corretas e assim a gente acabaria a primeira parte do teste. Perceberam o que acontece na primeira parte da prova? A primeira parte da prova é composta de 3 perguntas. A gente precisa prestar atenção no tempo verbal, organizar a nossa resposta para que seja uma resposta clara, uma resposta completa e a gente consiga fazer uma boa prova. Meus amigos, a gente tem usado muito esse método, centenas de pilotos aprovados, todos os alunos aprovados aqui na escola estão falando dessa forma na prova. Eu queria muito que você também tivesse acesso a esse tipo de conteúdo, a esse material.